Ó, eu vou fazer um vídeo agora de como a gente faz esse colete. Esse daqui é o traseiro. E aqui o dianteiro. Ó, esse colete ele é feito a partir da base da blusa com pence. Ele, por ter um recorte aqui atrás, quando o tecido é pouco, é ótimo para fazer assim. Quando o tecido não dá uma largura exata, né, boa, a gente faz recortes, né, para poder dar certo ali. Então a gente vai fazer esse colete. O primeiro passo é pegar a base da blusa com pence e traçar ela num novo papel. Vamos fazer isso. Então, ó, já tenho aqui frente e costas copiado e cortado, tá? Aí eu vou ver qual é o comprimento que eu quero do meu colete. Ele logo abaixo da cintura, eu quero que ele tenha quantos centímetros abaixo? Eu estipulei 10. Vim aqui, marquei 10 centímetros e fiz a linha aqui. Não olhem para as outras marcações, tá? Marquei 10 centímetros daqui para baixo. Tem que colocar o esquadro para traçar essa linha reta, tá? O esquadro a gente acerta ele aqui e acerta no ponto. A mesma coisa aqui, coloco o esquadro aqui e aqui. Marquei os 10 centímetros. Se a gente verificar, a gente vê que aqui nas costas do colete, ele tem uma curva, tá? Ó, ele faz uma curva. Mas essa curva eu não quero que ultrapasse os meus 10 centímetros. Então, o que que eu fiz? Eu vim aqui, coloquei o esquadro aqui na linha do meio, na costura do meio aqui das costas, desse colete, né? E vi aqui, ó, coloquei ele aqui e acertei ele aqui, vi que ele tem aqui 2 centímetros de altura. Então, eu vim aqui no meio das costas. Ele é onde, aqui é o máximo que eu quero, então eu vim na lateral, ó, 2 centímetros e uni de forma curva. Então, essa curva maior do colete, no traseiro, vai encerrar aqui, ó. Vai encerrar na altura que eu determinei. Lateral se encontra com lateral, então eu tenho que subir também 2 centímetros na lateral da frente. Só deixei aí. Agora eu tenho que vir aqui, ó, na frente, eu vou verificar que ele é diferente, ele forma um bico. Então eu tenho aqui o meio da frente, quantos centímetros eu quero de distância a ponta do bico? Eu vi aqui que tem uns 7 centímetros do meio para a ponta. Então, eu entrei aqui no molde da frente, 7 centímetros e tracei uma reta. Agora, eu tenho que ver quanto que eu quero o bico em relação à lateral, que é aquela altura máxima, né, o comprimento máximo de 10 centímetros, terminando aqui. Quanto que eu quero que ele desça? Então, eu vim aqui, coloquei o esquadro, acertei o esquadro aqui. Quando eu acertei o esquadro aqui, na costura, tá? Vem aqui, bota ele na costura. Aproximadamente. Quantos centímetros ele tem abaixo dessa linha? Só para verificar isso. Ele tem aproximadamente 4 centímetros. Então, eu vim aqui na linha, ó, coloco o esquadro aqui, acertando ele no meio da blusa. Ele tem que pegar bem certinho na lateral e bem certinho aqui no ponto, tá? Aí eu meço nessa linha onde vai ser o bico, 4 centímetros para baixo e marco, ó, tá aqui minha marcação. Que é aí aqui que eu vou fazer o desenho. Vou fazer o desenho saindo daqui dessa linha, encontrando aqui e fazendo uma curva para cá. Significa que o meio, quando eu deixo o bico, o meio aqui, na altura que eu queria, vindo aqui formar o bico, e as costas também na altura que eu já tinha definido, no comprimento que eu tinha definido, a hora que eu fecho o colete, ó, essas duas alturas serão iguais. Frente e costas estarão 10 centímetros abaixo da cintura, como eu quis. Aqui vai estar mais pra cima, né? Na lateral vai estar um pouco mais pra cima. Mas aqui o meio e o meio das costas estarão naqueles 10 centímetros. Então, agora eu vou desenhar o bico daqui pra cá, daqui formando a curva pra cá. Ó, aqui a gente tem que ainda deixar o ângulo reto, tá? Então, não adianta subir e tal, enfim. Ó, a linha
eu fiz aqui o primeiro desenho, ele morre aqui na reta, tá? Eu vim aqui com essa régua curva aqui, fiz ali. Agora, eu vou tratar de fazer unindo de lá pra cá. De lá pra cá. Ó, tá aqui. E aí, eu fiz uma leve curva, né? Uma curva. E fechei aqui. Agora, a gente vai partir pro decote, tá? Juntei lá, vamos ver o decote, né? A gente vê mais ou menos quantos centímetros tem de altura aqui. E vem, não é difícil, né? Provavelmente descer um pouquinho atrás, porque já que, né, não é tão largo, né? Não é uma blusa, então ele pode entrar aqui também na cava, tá? Ó, costas, desci 1,5 aqui no ombro, aliás, 1 centímetro no ombro, meio centímetro aqui no meio, né? Aí vim aqui, ó, coloquei o esquadro, acertei ele com um pontinho e fiz uma linha aí. Agora eu vou unir o ombro ao decote traseiro. Tá aqui, ó, unir. Lembrando que a gente nunca faz assim, ó, colocar uma curva fazendo com que essa curva fique mais abaixo desse ponto. A curva tem que continuar acima desse ponto. Por isso que a gente traça essa linha aqui, para que a gente não deixe a curva descer por essa linha. Ó, agora eu já dei aqui uma boa adiantada no molde, mas eu vou mostrar exatamente o que foi que eu fiz. Primeira coisa, ó, eu tenho aqui uma altura de 15 centímetros. Essa mesma altura eu quero aqui no colete. Então, ó, eu venho daqui dessa linha, né, que era, lembra, aqui é a linha da cintura que eu já recortei aqui, mas aquela linha da cintura pra baixo, 10, né, então eu venho dessa linha pra cima e marco 15 centímetros. Com o esquadro eu traço uma reta, coloco o esquadro aqui, traço uma reta de tamanho qualquer. Aí eu tenho um espaço aqui, ó, qual é o tamanho que eu quero aqui? Eu coloquei 5 centímetros, então eu vim nessa nova linha e marquei aqui 5 centímetros. Aqui no decote eu desci 1 centímetro, então eu venho daqui, uno uma reta aqui. Entre essas duas retas eu faço uma curva, eu fiz aqui uma curva com essa régua, ó, unida aqui e ali para formar esse contorno aqui, tá? Aí, pra não ficar assim, reto e aí depois um bico, eu peguei então, mesmo estando a reta lá, eu peguei essa régua aqui e vim até onde, ó, pra ficar mais uma leve curva aqui. Tá certo? Então, tá pronto aqui o decote, que é aqui que eu vou recortar depois. Aí, eu tratei de mexer um pouco na cava, porque isso daqui é um colete, e colete a gente usa até por cima de blusa de frio, então a cava não pode ser justa como uma blusa, né? Como eu tô fazendo a partir do molde da blusa com pence, então eu desci aqui, ó, 2 centímetros, e com o esquadro, ó, aí o esquadro, eu tive que usar aqui, né? Esquadrei desse lado e acertei ele aqui nesse ponto, tracei uma retinha. Aí vim aqui, fiz uma curva, e aqui eu fiz menos do que, eu subi menos do que 1 centímetro e um pouco mais que meio. Então, sei lá, uns 7 milímetros, tá? E uni, ó. Uni, o risquinho até passou por aqui. Aqui eu tenho que deixar o ângulo reto, tá? Não posso deixar assim, uma coisa inclinada. Tem que começar sempre um ângulo reto, subindo aí. Aí aqui, as costas eu fiz a mesma coisa. Eu desci 2 centímetros, peguei o esquadro, coloquei ele aqui, acertando aqui, tracei uma reta e subi. Só que antes de eu subir, eu tive que marcar o ombro da mesma forma que eu marquei no ombro da frente. Então, o que eu fiz? Para dar certinho, eu vim aqui, uni ombro a ombro
e marquei aqui, ó. Fiz a marcação aqui e depois saí descendo para encontrar lá com os 2 centímetros que eu marquei lá. Aqui também, ó, verifica se o decote tá igual, né? Ó, que tá certinho. Tem que fazer essa verificação. Aí, aqui. Aqui, eu tenho que fazer com que, olha, a hora que eles se unam, haja uma curva aí interessante, né? Pode ter um bico, né? Formar aqui um V. Alguma coisa que vai ficar assim e assim, né? Ó, ele tem que ficar arredondado. Então, eu juntei aqui. A gente vê se a cintura tá batendo, né? Eu fiz isso já. Juntei a cintura aqui. Aí, fechei a pence. Quando eu fechei a pence, eu vi que os 2 centímetros estavam dando ali igualmente. Juntando, ó, cintura com cintura. Aqui com uma mão vai ficar bem difícil de eu fazer. Cintura com cintura, fechando a pence. Eu sei que dá certinho a altura aqui. Então, ó, ajeitei a curvinha aqui. Lembrando que aqui tem que formar reto, né? Não pode descer dessa linha, essa linha até pra orientação, pra gente não descer. E aí, ó, no traseiro fiz isso aqui. Então, como eu marquei lá a partir do ombro da frente, aí eu só desci, dando uma arredondada aqui também. Porque o colete não vai ficar colado, né? Se ficar colado, não vai ser um colete, não vai caber por cima de nenhuma roupa. Aí tá, recortei a frente, vou recortar aqui. E aqui eu fiz uma frescurinha. Eu vou fazer aqui na parte traseira, já que tem um recorte, ó. Aqui no colete tem um recorte bem aqui no meio. Então, por que não abriu logo uma preguinha aqui? Aí, eu vim aqui, ó, eu colei uma sulfite aqui atrás. Aí, eu quero uma prega com 3 centímetros de profundidade, né? Que aqui, ó, tenha 3 centímetros. Nesse pedaço aqui, ó, do meio pra cá, desse meinho pra cá. Então, eu fiz assim, ó, colei uma sulfite. Marquei daqui pra cá 3 centímetros, daqui pra cá 3 centímetros e tracei uma reta. Mais 3 centímetros, outra reta. A sulfite tava ultrapassando aqui, é claro. Só que aí eu dobrei antes de eu cortar tudo, eu dobrei aqui. Aqui, obviamente, eu marquei, né? Eu vi lá quanto que eu queria. Então, assim, a sulfite totalmente pregada. Deixa eu mostrar de novo aqui, pegar uma sulfite. Ó, então aqui, a sulfite tava aqui assim, pregadinha aí. Vamos esquecer isso aqui. Ela tava assim, inteira, tá? Ela tava inteira. E ultrapassando a folha. Aí eu marquei uma altura de 15 centímetros. Eu vou deixar a prega com uma altura de 15. Então, eu marquei aqui assim. Peguei o esquadro, juntei. Cadê o esquadro? Coloquei ele ali onde tinha dado 15 centímetros e tracei uma reta. Tá? Aí, marquei, então, ó, aqui tava reta, daqui pra cá eu marquei 3, aqui embaixo marquei 3 e risquei, mais 3, risquei. A folha vinha até embaixo. Quando eu dobrei, que aí eu dobrei aqui nessa marcação e aqui na emenda, né? Quando eu dobrei, aí foi que eu cortei o excesso aqui, pode ver, ó, que aqui tá igual, porque aqui a gente tem uma curva, então não pode cortar reto. E aí também, né, cortei naquela linha de 15 centímetros que eu marquei. Agora, vamos recortar aqui onde falta, na cava e no decote, e o molde estará pronto. Aqui, eu cortei já, recortei aqui o molde. Aí, ó, traseiro e dianteiro, né, fiz aqui as marcaçõezinhas da pence. Agora aqui tem um detalhe. Transpasso de botão. Se a pessoa for pôr um zíper, que dá pra pôr um zíper, então pode deixar depois com 1 centímetro a mais, 2 centímetros a mais, dependendo do zíper. Como eu vou pôr o botão, eu coloquei aqui o transpasso de botão. Eu coloquei com uma folha sulfite, porque quando eu quiser um zíper, eu simplesmente vou virar aqui, ó. E aqui é o meio do colete, tá? Então, esse papelzinho aqui branco significa que é transpasso de botão. Aí, eu desci eu coloquei o papel sulfite, colei, né, ele grande aqui, aí marquei 1 centímetro pra cá e tracei a reta. Aqui, continuei essa linha, ângulo reto, continuei essa linha, ângulo reto aqui.
Aí, ó, eu desci 1 centímetro aqui e marquei. Subi 1 centímetro aqui e marquei. Eu só fiz um transpasse de 1 centímetro porque os botões que eu vou usar serão esses aqui, ó, pequeno, botão pequeno. Vou colocar 3 botões. Aí, quando eu medi a diferença, a distância daqui aqui, eu achei o meio e marquei o ponto do terceiro botão. Aí a gente confere aqui se tá tudo batendo aqui, ó, ombro e cava, tudo bem. E agora vamos passar pro transpasse, não, o revel, tá? Observando aqui, ó como que é o revel desse... Ele tem aqui na cava. E ele tem um que é inteiro aqui, ó. Ele pega essa parte toda, já vem aqui, ó, une frente e costas. É esse aqui que a gente vai fazer. Olha aqui, o que eu fiz para poder fazer o revel. Eu uni ombro com ombro. Aqui tá o meio das costas, aqui tá o meio da frente. Aí, eu vim medindo aqui, ó, 3 centímetros, 3, e aqui eu fiz uma curva qualquer, ó, morrendo aqui, tá? Não sei se dá pra ver, morrendo aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou contornar isso, toda aqui a beirada, e aqui eu vou passar a carretilha. Claro que com papel embaixo, né? Eu já coloquei o molde aqui em cima e coloquei alguns durex para segurar. Aí, quando eu carretilhar, eu tiro o papel daqui, eu tenho o revel já pronto. Ele vai ter barra de 2 centímetros, tá? Que depois eu vou virar, aqui por dentro eu vou cortar essa barra. Aqui, eu fiz a mesma coisa, ó, 3 centímetros, né? Já que o ombro tá unido aqui, ó, com durex, tá? Então, ó, 3 centímetros, cava da frente e costas, coloquei, né, o papel, uma folha inteira, porque eu já faço tudo. Aí eu contorno aqui e passo a carretilha aqui de forma a marcar o papel lá. Aí é só recortar. Ó que interessante que ficou, ó. Tá aqui. Aí aqui, ó, marcado onde é o ombro e o decote traseiro. Aí aqui a cava traseira, o ombro e a cava dianteira. A gente não destaca, tá? Na hora de cortar no tecido, a gente corta 2 vezes esse e 2 vezes esse. Ó, agora eu vou começar o corte do colete. Eu dobrei o tecido com o direito voltado aqui pra dentro, tá? O avesso aqui tá pra cima. A dobra do tecido, lembrando que a gente deve sempre colocar da dobra pra auréola, tem que ter a mesma medida em toda a extensão do tecido, para que fique a fio reto. Aí nós vamos posicionar assim, ó. O molde traseiro deve ficar com aquela prega que a gente fez na dobra, tá? E a gente vai colocar 2 centímetros de barra aqui embaixo. Então, põe aqui. Então, ó, o que eu faço quando eu vou colocar o tecido? Eu meço o molde mais alguns centímetros, para já dobrar o tecido no tamanho certo. Então, vou posicionar ele aqui e vou colocar aqui a parte da frente. Agora, é óbvio que se aqui eu vou colocar na dobra, o resto do molde vai estar todo em fio reto, né? A mesma distância aqui, a mesma distância, porque esse aqui é uma linha reta e tá grudado aqui. Tá encostando aqui na dobra, ele só pode ficar reto. Agora aqui, como é que eu faço pra saber se tá reto? Eu risco com a ajuda do esquadro um fio. Todo molde, toda modelagem a gente tem que fazer isso. Coloco o esquadro num ponto aí, numa linha reta, no caso aqui, na cintura, que era a linha da cintura, né? E traço uma linha lá. Essa linha vai ser o fio, tá? E aí, então, para eu posicionar ele reto, porque senão eu vou confundir, vou achar assim, e ele vai ficar torto. Aí eu vou medindo
Daqui pra cá a mesma distância, daqui pra cá a mesma distância, daqui pra cá a mesma distância, e ele vai ficar em fio reto. Então, feito isso, eu coloco alguns alfinetes e vou marcar toda a extensão com giz, sendo assim, ó, barra 2 centímetros, tanto aqui quanto lá em cima, tanto na frente quanto nas costas, a lateral 2 centímetros, tanto na frente quanto nas costas. Aqui, eu vou colocar 1 centímetro aqui em cima da barra, da prega, posso colocar até mais, 1,5. E aqui, 1 centímetro também, porque eu vou costurar, né? Vou unir, vai ser um recorte aqui. Então, 1 centímetro na borda, 1 centímetro no ombro, 1 centímetro na cava. Aí aqui, no botão, né, aqui no transpasso de botão, 1 centímetro, aqui embaixo 2, como eu já falei, 2 na lateral, aqui em todo decote 1 centímetro, ombro 1, cava 1 centímetro. Ó, agora eu tô aqui cortando no meio das costas do colete, eu dei 1 centímetro de margem, aqui eu dei 1 centímetro acima da prega, só que aqui, ó, vou fazer arredondado, tá? Pode deixar arredondado. Aí, ó, a gente tem que fazer uns piques aqui, ó, pra marcar prega. Faz um pique com a tesoura aqui, outro aqui embaixo. Eu fiz o pique da cintura, eu faço, né? Não sei porquê, mas eu faço. Eu prefiro, fiz o pique da cintura aqui. Aqui, ó, na lateral da frente, eu errei, né? Eu tinha que ter deixado 2 centímetros, deixei 1. Agora eu vou ter que fazer milagre. Ó, agora aqui no revel da frente, né? Indo pro decote, a gente faz assim, ó, 1 centímetro de margem embaixo, 1 na frente e 1 aqui por dentro do decote. E 1 aqui também em cima no meio das costas, tá? Que a gente marcou aqui no meio traseiro. Aqui não precisa de margem não, pode cortar rente. Ó, agora aqui, né, na parte da cava, mesma coisa, ó, a cava, a parte de dentro, 1 centímetro de margem, aqui também 1 centímetro, 1 centímetro, e aqui não precisa de margem. Ó, agora eu vou passar a marcar o contorno do molde com a carretilha e o carbono, tá? A gente vem aqui, já tem um monte de vídeo que eu explico como que faz isso, né? Vem com a carretilha aqui, em todo o contorno, vamos marcar um pedacinho aqui da cintura. Aliás, não precisa marcar que a gente deu um picote, mas tem que marcar a pence da frente, a pence da lateral e os contornos e aqui a marquinha do botão. Só isso aqui no molde da frente. No revel a gente contorna toda a lateral. Nas costas a gente contorna todo o molde, marca a pence. E aqui a gente cortou, né? Deu um pique, então não tem que fazer nada. E aqui embaixo também. Depois que a gente fez isso, depois que a gente marca um lado, a gente vira, que nem eu fiz aqui, ó. Eu passei a carretilha, eu marquei desse lado. Depois, então, eu viro o molde, passo em cima ainda do carbono, né? Passo novamente a carretilha, e aí então eu consigo fazer com que eu passo a carretilha em cima dessa marca que tá aqui. Aí eu vou conseguir fazer com que saia aqui do outro lado. Ó, agora eu vou mostrar aonde que a gente vai overlocar. Então, na parte da frente, a gente overloca a barra e o ombro apenas. E a lateral também. Na parte das costas, a gente overloca o meio das costas, aqui onde forma a prega, o ombro, a barra e a lateral. Aqui, nesse revel, vê aquele lado do desenho lá que é o da cava, a gente overloca só a parte mais ampla da cava. Overloca só aqui assim, onde não tem a margem de costura. E aqui no revel frontal, né, a mesma coisa.
a gente vai overlocar só na parte maior, ou seja, a parte de fora do revel, não pelo lado que tem a costura, não, só aqui. Eu vou overlocar tudo para fazer a junção. Agora eu vou mostrar aqui o processo de montagem, que eu já adiantei bastante. Ó, o revel, que é a parte aqui, as duas partes da frente do revel a gente une pelo meio, tá? Unir o revel, ele vai estar fora da peça, a gente une o revel. E o revel da cava, a gente também une as duas pontas de cada um, são dois, né? A gente une a ponta do revel da cava. Aí a gente começa fechando todas as pences do colete. Então, fecha a pence horizontal e a vertical, dianteira e as traseiras. A segunda parte que eu fiz foi unir a parte do meio, traseiro, né? Então, aqui tem um detalhe que eu vou mostrar, ó. Eu uni pela linha pontilhada as duas partes, mas quando chegou aqui, olha, eu tinha essa marcação aqui da prega. Eu desci uns 2 centímetros até embaixo, tá? Aí, peguei a prega e abri a prega. Aqui eu vou costurar a mão, não vou passar máquina. Por isso que tá aqui com o alfinete, eu vou costurar a mão. Depois que eu fiz isso, eu abri todas as costuras e virei a barra nos 2 centímetros. Lembrando que aqui, ó, é aquele biquinho que forma do colete, né? Que o nosso colete tem um biquinho na ponta. Depois que eu virei a barra, só virei, não costurei ainda não, só virei. Aí eu vim e preguei o revel. Aliás, desculpa, primeiro preguei o revel, depois eu fiz a barra. Aí eu vim então, né? Tá aqui, ó. Vou tirar aqui o alfinete. Prego o revel no lugar onde ele vai, nas partes da frente. Aliás, desculpa. Depois que eu uno as partes traseiras, a parte aqui, eu venho e prego a dianteira, o ombro e as laterais da parte dianteira unindo com a traseira. Aí sim, eu venho aqui no revel. Aí, antes de eu pregar o revel, eu sempre alfineto ele para que dê toda a forma, porque às vezes sobra, né? Então, alfinetei. Aqui onde tem umas curvas, para que ele não fique repuxando, a gente dá uns piques. Em alguns lugares a gente precisa cortar o excesso de pano, principalmente na pontinha. E aí depois vira. Então, ó, preguei o revel e o revel começa assim, ó. Tinha lá a parte que eu uni, ela é o meio traseiro. Então, eu começo batendo, né? Fazendo com que bata direitinho, meio... Eu começo sempre assim, ó, pelos pontos de referência. Ou algum pique ou alguma costura. Então, aqui pela costura e preguei aqui pela costura, né? Pelo ponto que unia. E aí, depois, então, saí pregando todo o resto. Aí, viro o revel. Virei a barra. Quando eu virei o revel, eu já virei a barra. E agora eu vou pregar aqui a cava. Ó. Une a costura com a costura. Eu tinha aquele pique do ombro, né? Já coloquei aqui junto ao ombro. Agora eu vou passar uma costura e virar. E logo depois, então, eu vou mostrar ele já todo pronto. Que aí depois é só... Eu tenho aqui a marca do botão que eu tinha feito, né? Aqui por dentro. Ó, tem um pontinho. Eu vou aqui em um lado o botão, do outro lado a casa. Ó, já costurei todo o revel da cava. Agora eu vou dar alguns piques em toda a volta. E depois virar, então, ele pra dentro. Aí, o último passo é alinhavar, fazer uma barrinha em todo o contorno do revel, fixando ele, tanto o do decote quanto da manga, fixando ele na peça para que quando use, né, não fique virando, né? Até porque ele é pequeno, então a gente faz uma barrinha pé de galinha e prega os botões.